Olá, eu sou a professora Simone, eu sou professora de Direito Processual Penal e hoje a gente vai estudar o tema ação penal, analisando uma questão da última prova da OAB. Paulo é investigado em um inquérito policial pelos crimes de ameaça e lesão corporal em face da sua esposa, Maria. Ao longo da investigação, foi decretada a medida protetiva de afastamento em relação à vítima, de 1.000 metros em relação à vítima. Posteriormente, por motivo de ciúmes, em razão de uma mensagem de Maria a um amigo, Paulo foi ao encontro dela com o intuito de questioná-la sobre o fato, violando a medida protetiva da qual já havia sido regularmente intimado. Tendo em vista o que preconiza a Lei 11.340 de 2006, está correto afirmar que Paulo. Então, aqui a gente vai analisar dois pontos. Um primeiro é a questão da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. E o outro ponto é o ponto da ação penal. A gente vai ter que entender o que é a ação penal, mas também vamos precisar entender o que diz a Lei Maria da Penha. Primeiro, o que a gente precisa saber nesse momento para essa questão sobre a Lei Maria da Penha é que a grande maioria dos crimes da Lei Maria da Penha são crimes de ação penal pública e incondicionada, ou seja, não depende da vítima para aquela ação ser proposta. Somente no caso de ameaça é que seria o caso de ação penal pública condicionada à representação, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, nesse caso, não está se falando sobre esses crimes. Apesar dele falar do crime de ameaça e ele falar do crime de lesão corporal, a questão aqui foi o crime dele descumprir a medida protetiva, que é o que está aqui na Lei 11.340, no artigo 24A, que fala descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências prevista nessa lei. Ele está falando sobre o caso de não cumprir as medidas protetivas, aquela medida que foi determinada pelo juiz e que o autor ali da nossa questão não cumpriu. E aqui a gente tem uma série de informações no parágrafo, mas nenhuma dessas informações fala sobre o tipo de ação, certo? E o que a gente precisa saber sobre isso? A gente precisa saber o que está lá no artigo 100. O artigo 100, ele fala: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. O que é isso? Olha só, então a lei, ela diz que se não houver menção ao tipo de ação, aquela ação será pública e incondicionada. Então, nesse caso aqui, não tem menção nenhuma, a ação é pública e incondicionada, certo? Mas vamos relembrar o que é a ação penal? A ação penal, ela pode ser classificada em ação penal pública ou em ação penal privada. Aquela que está falando ali no Código Penal, no artigo 100, é a ação penal pública incondicionada. A primeira hipótese que a gente viu ali. Incondicionada por quê? Porque ela não depende de condição nenhuma. Não tem nenhuma condição para que ela existe. Basta o Ministério Público tomar conhecimento daquela ação para ele iniciar a ação sem que a vítima concorde ou não concordando até mesmo. Então não precisa da concordância da vítima. A outra espécie de ação penal pública é a ação penal pública condicionada. Ela depende de uma condição. A condição pode ser a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. A representação do ofendido é um ok da vítima. É a vítima falando: Ministério Público, pode ir lá, pode começar a ação penal. O caso típico que é usado como exemplo desse tipo de ação é o crime de ameaça. No crime de ameaça é necessário isso. E aí, por isso, o artigo quis, ou melhor, a questão quis confundir a gente ali naquele momento falando sobre o crime de ameaça. Falando sobre o crime de ameaça faz aquela ideia de que aquela ação seria condicionada à representação. Mas ali no caso não se tratava do crime de ameaça. Se tratava do crime de descumprir a determinação que foi dada pelo juiz, ou seja, descumprir a medida protetiva. Então, a ação penal pública pode ser condicionada à representação ou pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça.
Quais vão ser as hipóteses que isso vai acontecer? Essa hipótese da requisição do ministro da Justiça é somente no caso de crimes contra a honra do presidente da República. Daí precisa que o ministro da Justiça dê essa requisição, que ele faça essa requisição para ver se realmente é interessante para o Estado, nação, fazer essa ação, promover essa ação. Aí temos também a ação penal que vai ser de iniciativa privada. Mas como a gente viu lá no artigo 100, somente vai ser de iniciativa privada ou representada pela vítima quando o código assim dispor, que não foi o caso que a gente viu, né? A ação penal privada, ela pode ser exclusiva, que é a ação penal privada propriamente dita, se a vítima não propor a ação no prazo, essa ação, esse direito, ele é perdido, então o prazo é decadencial, mas se essa vítima morre durante esse período, os herdeiros dela podem propor a ação. Ou se essa vítima é menor de idade, no caso, o representante legal dela pode propor essa ação também. Isso não acontece na ação penal privada personalíssima. Na ação penal privada personalíssima, somente a vítima e mais ninguém pode propor a ação penal. Esse é o caso do crime de induzimento a erro essencial no casamento. Na verdade, esse tipo de ação penal, ele só é previsto lá nesse caso, no artigo 236 do Código Penal, para essa ação contra o cônjuge que enganou aquela vítima. Então, nesse caso, é o caso da ação penal privada personalíssima. Por último, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela ação que é inicialmente pública e incondicionada, mas que o Ministério Público não fez o que ele deveria fazer no prazo. Então, se no prazo legal ele não propôs a ação, não pediu arquivamento, não pediu novas diligências, então a vítima que se sentir prejudicada, ela pode propor a ação penal privada subsidiária da pública. Sabendo disso, a gente já pode falar sobre a outra situação, que é uma situação que estava ali dentre as alternativas, e aí a gente vai falar sobre ela também, que é a situação dos crimes inafiançáveis. A gente viu que os crimes inafiançáveis são aqueles previstos no Código, ou melhor, na Constituição Federal como tais. Então, são crimes inafiançáveis o racismo, o tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo, os crimes hediondos e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Somente esses são crimes inafiançáveis. Aquele que a gente viu de descumprir a medida protetiva não é um crime inafiançável. E eu falo isso porque na questão ele vai mencionar isso. Olha lá. Então ele fala quais as situações aqui. A primeira alternativa, praticou um crime de ação penal pública e incondicionada. É essa a resposta. Sabendo que na Lei Maria da Penha somente o crime de ameaça é que pode ser de ação penal pública condicionada à representação, já matamos aqui a questão, porque já dá para saber que aquele crime de descumprir a medida protetiva é um crime de ação penal pública incondicionada. Aí ele fala, está em curso nas penas de um crime inafiançável. É crime inafiançável descumprir medida protetiva? Não é crime inafiançável. A gente viu que os crimes inafiançáveis estão lá na Constituição e são só aqueles, tá? Claro que lá fala dos crimes hediondos. Tem a lei dos crimes hediondos que traz a lista de quais são os crimes hediondos. Cometeu uma contravenção penal? Não, a contravenção penal só é aquela que está prevista, ou melhor, só são aquelas que estão previstas na lei de contravenções penais. Tem uma lei própria para trazer essas contravenções penais. Se não está lá, não é contravenção penal. Pode ser submetido a um decreto de prisão preventiva em seu favor, mas não cometeu crime? Cometeu crime, sim, pode ter a prisão preventiva, independente do crime que ele cometeu, mas o que ele fez, que é descumprir a medida protetiva, é um crime, sim, então essa daqui também estava errada. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Até a próxima aula.